Ciente, eu falei pro pessoal que eu ia gravar, então estou gravando a partir de agora essa nossa aula de dúvidas, tá bom? Alguém diz um sim, alguma coisa assim? Vamos lá, me ajuda? Ok. Ó, na lateral aqui tem um chat, pessoal. Não sei se vocês estão usando o telefone ou o computador, tá? Mas tem um chatzinho na lateral aqui que vocês podem falar também para tirar dúvidas se não quiser ter a voz aparecendo no vídeo. E aí, o que vocês têm de dúvida para mim? João, começa com a sua, por favor. Eu não tinha entendido muito bem o porquê que a resistência de rolamento em uma pista plana é maior que o isolamento. Numa, Qual seria isso? no- é pelo seguinte fator. Não vou te chamar de João, não, vou te chamar de Batata mesmo. Pelo seguinte, quando eu estou numa pista plana e lisa, a tendência do pneu dele deslizar. Quando eu estou numa superfície mais inclinada, a tendência é eu ter mais atrito. E quando eu tenho mais atrito, eu melhoro a eficiência do rolamento. Então meu equipamento ele tende a andar mais. Só isso? Na minha parte, sim. Nossa senhora. Professor, eu tô com uma dúvida aqui, que surgiu na segunda aula, Ah, que é sobre aquela relação de mineração e custo unitário. Poxa, melhore a sua pergunta. eu não consegui entender como é que funciona. É uma questão de custo para lavra céu aberto e lavra subterrânea. Ah, tá, beleza. É porque quando a gente vai fazer o critério de seleção entre os métodos de lavra, Ângelo, a gente tem que ver os custos unitários. Por quê? Porque quando a gente trata de uma lavra a céu aberto, ela teoricamente elas têm os custos menores. Mas, por exemplo, se é uma cava muito profunda, isso quer dizer que a gente está tirando muito estéreo para conseguir chegar no minério. Porque quanto mais maior é a nossa cava, mais larga ela é e mais profunda, isso quer dizer que para a gente alcançar todo o corpo do minério, a gente está tirando o estéreo que está em volta. Isso torna os custos muito altos. Custo de transporte do minério do fundo da cava até a superfície, custo de remoção de estéreo, que você só está tirando o material sem ter nenhum recurso entrando para você, é só gasto. Né? Então isso torna-se um custo muito elevado. Quando se trata de uma mina subterrânea, ela tem o custo de estabilização, a lavra ela é mais cara, propriamente dito, o desmonte ele é mais caro, porque são desmontes muito pequenos, então você tem que fazer muito desmonte para valer a pena aquele tipo de atividade, e isso termina fazendo com que você tenha esse parâmetro de escolha entre a lavra subterrânea e a lavra a céu aberto. Se os custos da lavra a céu aberto eles forem maiores do que a lavra subterrânea, geralmente você escolhe a lavra subterrânea. Certo? Entendi, professor, obrigado. Então essas noções elas são bem importantes quando a gente está no desenvolvimento também. Né? Se meu desenvolvimento ele se tornar muito caro, né? Talvez ele inviabilize uma lavra a céu aberto, mas geralmente o desenvolvimento mais caro é numa lavra subterrânea. Juliette. Eu queria saber sobre uma coisa, sobre aquela área de status que você falou também, como área de recurso. Uhum. Tem a estrada e não tem asta para dois. Sim. Aí você tem que usar o equipamento de recurso. Uhum. Geralmente, tem a comunicação do motor da cabeça para Isso não, isso geralmente é por cada empresa ela tem um padrão. O normal é que quem esteja carregado tenha a prioridade, tá? Então quem está carregado sempre passa e quem não está carregado recua, vai pro lado. Mas como que eu vou saber se está vindo alguém ou não? Eu acho que era essa a sua pergunta, né? Não sabe. Você encontra o cara, se você encontrou ele, o recuo está lá atrás, você dá ré até você ir para a área de recuo. É desse jeito, infelizmente. O que tem feito? Eu até comentei na aula que eu gravei hoje, que eu vou colocar sábado no, no Moodle, que tem um sistema da Newtrex, é o nome da empresa,
né, que esse sistema da Newtrex ele consegue determinar por sinais de GPS, realmente, você até perguntou isso agora, por sinais de GPS, o que está vindo, né, ele dá sinal sonoro. Sonoro não, ele dá um alerta no painel, ele tem um sensorzinho. Só que isso ainda é caro, porque você tem que ter toda uma rede Wi-Fi dentro da mina e tal, que não é tão barato. Então, geralmente é aqui, né, no olho. O cara viu que está vindo alguém, ele recua e espera a próxima vez lá para ele poder passar. Infelizmente, ainda é dessa forma. Na aula de hoje, Juju, você ia perguntar alguma coisa? Você abriu o microfone? Pode perguntar. Qual seria o intervalo de recurso? Porque se eu fizer um recurso muito longo, para mim vai ser prejuízo. Tem que voltar um pedaço muito grande, ou tipo assim, às vezes um cara que está carregado e andou uns 2, 3 metros do recurso. Geralmente esses recuos eles têm que ser bem espaçados. O que são bem espaçados? Você tem um espaçamento bem regular, né? Há algumas empresas que colocam de 100 metros em 100 metros, mas aí vai depender de cada um. É claro que às vezes o bom senso ele funciona, como você falou, o cara acabou de passar de um recuo. Só que o equipamento carregado, para ele fazer esse movimento de engatar ré e voltar, torna-se mais caro, então eles preferem não fazê-lo, tá? Mas aí a gente vai depender de cada empresa. Eu já vi algumas empresas terem recuo de 50 a 50 metros. É mais caro, é melhor fazer uma via logo toda de uma vez. Mas eu já vi também de 200 e 200. Tá? Então isso aí não há uma determinação específica de qual é o tamanho dessas vias que a gente tem que construir, desses recuos. Numa mina subterrânea é mais fácil, porque a norma ela fala direto que tem que ter recuo de 50 a 50 metros para pessoas, não para equipamento. Para pessoa você faz um refúgiozinho na parede, 50 a 50 metros. Numa mina, mas com essas áreas de escape, aí vai do planejamento de cada um. Beleza? Obrigada. Muito de nada. Alice. Alice. Oi. Qual é a sua dúvida? Professor, por enquanto, eu não tô com dúvida não. Assim, a única coisa que eu tive mesmo foi a respeito da primeira aula lá, que eu nem sei mais se está em funcionamento ou está em desenvolvimento. Eu me perco também, tá? Então, nem sei mais qual era. Mas que era sobre o mapa de risco mesmo, que os meninos, eles, né, eles têm... Ele faz parte da equipe. Mas eu não sei se ele tem competência, né? Pra poder estar assinando um mapa de risco. Era só isso mesmo. Tá, isso é condicionamento, mas eu já explico logo aqui pra você não ter que ficar de novo até 5 horas. Essa questão, Alice, ela é... O engenheiro de Minas ele faz parte da equipe multidisciplinar que monta o plano de risco, o mapa de risco, tá? Mas ele não pode assinar sozinho. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro de segurança também, então eu posso assinar, né? Mas se eu não fosse, não. Eu precisaria estar junto de uma equipe multidisciplinar com o engenheiro de segurança e ele assinaria. A função do engenheiro de Minas, nesse caso específico, é porque como o engenheiro de segurança ele pode ser de qualquer área, às vezes ele não sabe a especificidade daquele ponto específico. Então, por isso que uma equipe multidisciplinar ela é importante. Certo? Entendi. Uhum. Próxima dúvida, meus amigos. Maurício Montanaro. Fala, chefe. Rapaz, minha dúvida era realmente do batata, cara, da resistência ao isolamento, aí que eu ficava meio confuso. Mas aí agora já ficou esclarecido. Tá. Então, já que ficou esclarecido, não tem mais nenhuma dúvida, é sério? Posso perguntar, mas não foi? Você pode perguntar quando você quiser. Eu tenho até 8 horas da noite. Na aula, pá, uma entrada, que eu teria coragem de dizer. Aham. Automaticamente eu já falo que eu não teria coragem de dizer e nem colocar nível da minha responsabilidade. Atingi meu objetivo só aí, mas tudo bem. Mas a questão, não deveria ter uma fiscalização de
Infelizmente não. Essas estradas são grandes. Então, tipo assim, tudo que é uma regulamentação cobrando isso, pessoal, porque você simplesmente pegar a área, não parar de colocar ou não você vai ter não, mas é mais barato você vai ter que colocar. Então vamos lá. O que eu já vi muito acontecer, Juju, é o seguinte. Quando a gente trata de mineração, o pessoal se preocupa, e quando se preocupa, da sua porta para dentro. É aquela estrada, ela tá da porta para fora, tá? Então o pessoal não tá nem ligando. Só que isso eu falei também na aula que eu gravei hoje, né? Que a gente tem um problema muito sério, que é quando você constrói alguma coisa e você deixa lá e já era, você simplesmente abre. Porque ali você está colocando o seu equipamento em risco. Ah, mas rocha ornamental geralmente o frete é terceirizado. Beleza, o frete é terceirizado, mas se a Alice tem uma estrada boa e o preço do material é compatível, eu vou na Alice e não vou no Ângelo. Então o pessoal ainda não conseguiu perceber que ter uma estrada de mineração é importante. Você manter uma estrada de mineração é importante. Tá? Então essa é a grande questão. O pessoal ainda não está muito afim de fazer algo bem feito. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Faz um tempão que a gente não tá em aula direitinho. Abre a câmera todo mundo, vamos se ver, vamos conversar aqui mais interativo. Faz esse favor para mim. Veste uma camisa aí, Maurício, vai. Ó, teve até. A Alice saiu na hora da sala. Pulou fora. Nunca vi alguém sair tão rápido. Ah, ela voltou. Só porque eu falei mal de você agora, Alice. Só porque você meteu. Só porque eu falei, gente, vamos abrir as câmeras, deixa eu ver vocês. E você foi e saiu da sala. Apareceu pra mim que você saiu da sala. Então, olha só. Eu acho que eu nem consigo, bloqueado aqui. Vixe. Mas o que importa é isso, gente. A gente não pode se preocupar só da nossa porta pra dentro. Por mais que muita gente, Juju, nem se preocupe da porta pra dentro. No Espírito Santo, você ter estradas bem feitas, bem com manutenção, é uma exigência da licença de operação. Tá? Isso na parte ambiental. Você tem que cuidar da sua estrada. Só que ainda assim, quando você chega da porta para fora, você não é obrigado a fazer nada. É aí que mora o grande problema. Então eu já vi muitos acidentes. Oi? É porque eu me fixei na tela aqui. Deixa eu mudar meu layout. Ah, agora eu tô te vendo também. Minha tela fixou só um. Eu não tô. Agora eu vou mudar meu layout para poder ver todos vocês. Calma aí. Eu vou na forma de mosaico, todo mundo se vê. Olha aí, ó. Pô, Ângelo, você tá ganhando de mim no cabelo, hein? Eu e o Ângelo, a gente tá competindo pra ver quem tá com o maior cabelo aí nessa quarentena. Eu tô cortando gato, esse foi o líder. Ei, mas... Pô, eu não posso falar nada que eu também. Então, mas essa questão, Juliette, ela ainda é bem complexa, bem diferenciada, né? Pouca gente tá se preocupa em si, principalmente no nosso estado, que são minerações pequenas. Para minerações maiores, geralmente isso não acontece. Geralmente, em minerações maiores, todo mundo faz o que realmente tem que ser feito. Tá? Então, pro nosso caso de rocha ornamental, ninguém tá nem aí. Pros demais casos, aí as coisas funcionam direitinho. Tá bom? Pode falar de primeiro, Vai, Maurício. Não é nem uma pergunta não, é tipo assim, igual você tava falando, tem uns 15 dias aí que tu vai matar com uma Nossa. cara, você chegar na pedreira, você passa praticamente não, você passa exatamente dentro do rio, e é uma laje de pedra, cara, você não vê nada. Eu acho que eu já fui nessa pedreira aí. Atrás lá da Maquiji, passa abaixo da ponte lá do Grosso. Agora eu te pergunto, vamos lá. Eu acho que nenhum de vocês nunca viu isso. Mas se vocês pensarem um pouquinho,
A gente está numa estrada de mineração que ela passa por dentro de um rio, literalmente por dentro de um rio. No dia que chove, ninguém passa, porque eles não quiseram construir uma ponte até hoje. Tá? Não quiseram ver outro caminho ou outra forma. Não, eles passam dentro do rio. Tudo bem, é uma quantidade de água por enquanto pequena, mas pode se tornar bem grande. Né? Então aí a gente tem um problema sério de desenvolvimento. Poxa, Gleiton, mas não está dentro da minha empresa, mas você usa esse caminho. Né? Então aí que mora a grande questão, que as minerações deveriam influenciar as... Agora a Juliette ficou grande. A gente deveria... Não, a gente deveria melhorar a comunidade, né? Em vez de só utilizar as vias da comunidade. Eu lembro da época que eu trabalhava em Nova Venécia, que por dia a empresa mandava de 100 a 150 caminhões de bloco, né? E passava no meio de uma comunidade bem pequena, que a única coisa que eles levavam era poeira. E muita poeira. Tá? Então eles nem para melhorar a estrutura da estrada eles não melhoravam muito. Isso é ruim. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado nesse quesito também. Certo, gente? Vamos aproveitar que a Nádia acabou de entrar, só dá pra ver a testinha da Nádia, não dá pra ver. Agora eu vejo a Nádia. E aí, quarentena? Como é que você tá de quarentena? Tá travada, isso com certeza. Isso é verdade. Tá, gente? Então, isso são questões que a gente tem que tomar bastante cuidado. É a minha internet que tá ruim ou a internet de vocês? Eu achei que tá de boa. A minha tá tranquila também. A Nádia aqui tá travada, então. A live do microfone dela tá online, não. Ativa o microfone, Nádia. Clica na tela, vai aparecer as opçõezinhas embaixo e você ativa o microfone. Deixa eu ver se eu consigo ativar seu microfone. Ó, a Alice voltou aí, hein? Agora com imagens. E caras de sono, que eu também tô, não posso negar isso não. Ai, ai. Eu falei que ela tava tentando puxar o cabelo. Minha mãe lá atrás, gente. Quem me conhece vai ser minha mamãe. Oi, mamãe da Juliette. Não, é porque se você não libera a câmera antes, você não consegue ativar aqui. Exatamente. Eu tava tentando. Nádia Valeriano, qual a sua dúvida? Ativa o microfone. Não vai ativar o microfone porque ela tá travada de novo, pra variar. Eu fiz uma leitura labial nela que ela falou que não conseguiu. Escreve no chat aqui do lado que eu te respondo. Tem um chatzinho aí. Ela deve ter bloqueado na hora de ter baixado o programa, mas não entra mesmo. Vamos ver o que ela vai escrever no chat. Me fala como ativa. Sai e entra de novo e permite que o... Se você está usando o computador ou o telefone. Ela saiu direto, beleza. Gente, mas vamos lá. Não é possível que vocês não tenham mais dúvidas. Você tem mais? Vamos lá então, Juju. Então, na aula 3, fala sobre o desenvolvimento da mina, que a estrada foi feita de forma inadequada. Ah, lembrei da sua pergunta. Vamos lá. E aí, o que acontece? Na minha mina, tem condições de ainda lavrar sobre o local onde tem a estrada. Se não for eu que planejei aquilo, Refaz seu planejamento. formar de terreno para poder fazer aquilo, ou simplesmente criar uma espécie de uma galeria forte no meio. Não, vamos lá. Sinceramente, eu não lembro em que ponto específico eu falei disso, mas eu lembro que eu falei sobre isso sim. Eu acho que eu falei sobre uma reserva. Nossa, a Nádia entrou como apresentador. Eu sei que a gente tem uma reserva que eles colocaram o estéreo todo em cima da lavra. Eu acho que foi isso que eu falei, de onde podia ser a lavra. O ideal aí é que a gente tire esse estéreo para fazer a lavra novamente, Juju. Mas
Lembre das relações estéreo-minério, minério limite global para que eu faça a mudança para subterrâneo. Ali não vale a pena. Mas o caso é que não foi certo. Realmente, a pessoa que pegou a mente de entrar na mina foi lá que direcionou totalmente errado o negócio. E aí o que acontece? A mina estava praticamente no meio da mina. O que fazer quanto a isso? Se já foi desenvolvido bastante coisa, fica errado. Ângelo, resolve essa bronca pra mim aí. Pergunta, por favor. Ah, tava viajando, né? Deixa que eu faço, Juju. A viagem da batatinha que ele deu comigo. A grande questão é o seguinte, a pergunta da Juliette é: se eu já tenho um desenvolvimento que ele está todo bagunçado, eu refaço o meu desenvolvimento a céu aberto ou é melhor partir para uma mina subterrânea? O que você acha? É isso mesmo, né, Juju? Só dá um ok aí se era isso mesmo. Mais ou menos, tá? Eu acho que, viu, essa faria que tentaram, né, fazer isso é viável, será, tentaram, Tá. Mas você ia tentar refazer então o desenvolvimento. é, Alice, o que você acha? esse vale a pena, né? Eu acho que tem que ser avaliado primeiro os custos Uhum. que isso geraria para essa mudança e ver se é previsibilidade. Acho que inicialmente seria isso. Maurício. Maurício? Eu acho a mesma coisa. Inicialmente você tem que tentar céu aberto, né, cara? Se ver se relações serve minério, depois vou pensar, aí sim parte para subterrâneo, mas inicialmente tentar recuperar esse desenvolvimento. João. Eu acho que se comprovada a viabilidade, você parte do próximo subterrâneo, mas antes tem que ver se ainda é viável o céu aberto, e caso seja, eu acho que mudar o desenvolvimento. Abrir novos estados. Nádia. Agora eu descobri. Ah, garota. Mas olha só, eu também acho que tem que fazer um estudo, né, da viabilidade. Mas tem casos em que já aconteceu de uma mina só aberta por falta de planejamento para ficar subterrânea? Já isso acontece com uma certa frequência hoje em dia. Porque uma coisa que acontece muito é da mina, eu tô tentando lembrar o nome da palavra que eu sempre falo. Estrangular. Quando você estrangula uma mina. Sabe aquela lavra que vocês gostam de falar, que eu chamo de lavra predatória, vocês chamam de lavra ambiciosa. Quando eu tenho lavra ambiciosa, eu só vou no filé, tem hora que eu não consigo mais, para eu fazer um desenvolvimento para fora daquela minha cava, se torna muito mais caro. Aí passa-se para uma lavra subterrânea. Nesse caso, Juliette, o ideal é que a gente consiga entender quais são as reservas que a gente ainda tem e se a gente consegue, por exemplo, começar a lavrar por outro lado. O que seria lavrar por outro lado? Começar o desenvolvimento de novo, do zero, e depois você vir adequando o que já foi feito. Tá? Algumas empresas, eles têm feito isso. Né? Tem um estudo que eu li ano passado, eu acho, sobre uma mina de quartzito, que a forma com que eles começaram era tão ruim que estava atrapalhando completamente o desenvolvimento deles. O que eles fizeram? Foram para o outro lado da formação rochosa e vieram lavrando. Em vez de fazer uma adequação, eles procuraram um outro lugar para fazer e desse outro lugar eles vieram acertando o desenvolvimento para continuar a lavra. Tá? Então isso é muito importante, mas olha o cuidado que a gente tem que ter. Se a gente está no Espírito Santo lavrando, por exemplo,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu dei o exemplo de eu sair de uma formação rochosa de um lado para o outro lado, ok? Beleza? Eu acho que a Alice e a Nádia estão fazendo mineração de ambiente agora, não é isso? Aham. Os outros dois, a Juliette e o Maurício já fizeram, os outros dois ainda vão demorar mais um pouquinho. Quando a gente trata de Espírito Santo para meio ambiente, se eu mudo o flanco da minha rocha, ou seja, eu tenho uma formação rochosa aqui, tá? Eu estou trabalhando do lado de cá e eu passo para trabalhar do lado de cá, ok? São duas licenças ambientais diferentes, tá? Pela legislação do Espírito Santo. Então eu tenho que ter uma legislação, uma licença para trabalhar de um lado e eu tenho que licenciar um outro lado. Não é tão simples assim. Mas se você vê, rapidinho, se você vê que está nesse movimento, o ideal é você tomar muito cuidado e licenciar um outro lado para você começar. Fala, Ângelo. Mesmo se o outro lado da formação estiver dentro da poligonal, você precisa fazer isso? Sim, porque nesse caso é ambiental. Uma coisa é a poligonal que você falou é da ANM. Essa que eu estou falando agora, ela já passa para o órgão ambiental. Para a gente trabalhar, a gente precisa de uma penca de licenças, entre elas do ANM e do órgão ambiental de onde você está trabalhando, tá? Do estado, no caso. E aqui no Espírito Santo tem essa diferenciação. Nesse caso, então, vale mais a pena você pedir esse novo licenciamento do que trabalhar em cima do desenvolvimento que foi feito de maneira errônea, né? É para avaliar, mas eu buscaria isso sim, tá? Então essa é uma alternativa que eu tentaria fazer. Certo? Não dá para ser um pouco inviável eu parar a minha estrada de trabalho, então eu ia ter que desenvolver a estrada toda de novo, não ia perder tempo de produção. Eu vou te dar um exemplo disso que você está falando, Itaoca Pedra. Em Itaoca Pedra tem algumas empresas que o desenvolvimento deles já está tão atrapalhado que eles se viram perdidos. Porque lá é uma poligonal da NPM colada na outra, literalmente. Ninguém tem 10 centímetros de espaço para jogar. E o desenvolvimento que foi feito inicialmente ele era muito ruim. Então o que eles estão fazendo hoje é produzindo menos, mas tentando melhorar de cima para baixo. Porque as lavras lá começavam de baixo para cima. E agora de cima para baixo eles estão tentando melhorar. E aí termina se gastando mais, e principalmente mais tempo e mais saúde, né? Porque querendo ou não, isso aí te gasta com certa saúde, mas você consegue fazer isso. Mas é bem mais complicado sim. Lá eles não tem como ir para o outro lado, por exemplo. Porque quem está no flanco, ele não tem as costas do flanco, porque as costas estão longe pra caramba. Então ali eles tiveram que refazer o desenvolvimento deles. Com desmontes menores, mais controlados, mais desmontes para você conseguir garantir isso tudo. Tá? Por isso que um desenvolvimento errado inicialmente ele fica bem, bem difícil de ajeitar. Nádia, qual é a sua dúvida? Toda vez que eu pergunto, Nádia, qual é a sua dúvida, a internet dela trava. É impressionante. Eu tinha esquecido de ligar o fone, agora eu lembrei. Tá. Dúvidas, na verdade. Eu tava meio pensativa sobre como que é não. No desenvolvimento de estradas quando é em costa, né? Quando ela vem em costa. Porque eu tava pensando que tem que constantemente ficar criando novas estradas, pensando que ela vai avançando pra frente, né? A encosta. Então. Até também depois eu acabei pensando. Fala, continue, complemente. Não, depois eu acabei pensando também que dependendo, dá pra fazer uma via de acesso permanente por cima ou por baixo, mas constantemente tem que mudar, né? As vias. Isso aí não necessariamente eu tenho que mudar. A grande questão é, como que eu vou fazer o meu planejamento hoje? Meu planejamento hoje é para eu ter uma via que ela é semi-fixa, né? Porque que é chamada de semi-permanente, que nenhuma estrada de mineração ela é permanente. Mas se eu ponho uma estrada que ela é semi-permanente, isso me favorece a deixá-la lá por o maior tempo possível, tá? Só que o ideal é que eu não tenha uma única via. O ideal é que eu tenha mais do que uma via. E aí eu consigo, com essa segunda, trabalhá-la de outras formas. Você falou de acessar por cima ou por baixo. Isso vai depender muito de onde que você está. Tá acontecendo alguma coisa aqui fora. As crianças estão brincando aqui, ó.
que não é minha filha, essa criança é do condomínio. Vocês estão ouvindo? Nossa, tá uma gritaria monstruosa, mas vamos lá. Caraca, eu pensei que alguém tava morrendo, mas segue o passeio. A grande questão, né, é que às vezes você não consegue acessar nem por baixo nem por cima. Eu acho que eu mostrei uma empresa que eu trabalhei na Bahia, que a gente só tinha um acesso para ela. Vocês lembram dessa que eu mostrei na aula? Que era uma que eu... de grafite. A de grafite. Tá. Eu trabalhei nessa empresa, a gente só tinha um acesso. Né? E naquele acesso que a gente tinha lá, não tinha outro lugar para você entrar, porque para você chegar por trás era um caminho que passava por outras propriedades. Isso a gente também tem que pensar. Se eu estou passando por uma outra propriedade, eu tenho que pagar para essa pessoa para construir uma estrada na propriedade dela. Então isso tudo também vai influenciar. Tá? Não é só eu quero, eu vou, eu que ver onde que eu estou fazendo também. Fala, né? Mas pensando assim, nas vias mesmo de acesso de uma bancada para outra. Entendeu? Como vai avançando, nesse caso elas não vão ser fixas, né? Não, porque... Assim, pensando que vai avançar para frente. Porque até na geometria que eu mostrei para vocês de uma cava, aquilo ali ele vai mudando, você vai avançando. Se você continuar com a estrada que tinha antes, você termina perdendo muito dinheiro por fazer caminhos muito longos. E não é o objetivo da gente, é sempre reduzir. Por isso que as estradas de espiral hoje em dia elas são muito mais utilizadas. Porque você vai saindo de uma bancada para outra de forma mais rápida. Tá? Então eu vou aprofundando, eu vou mudando também meu espiral, porque às vezes eu estou do outro lado para estar trabalhando. Né? Eu estou aqui, posso até estar no mesmo flanco, tá? Na mesma encosta. Mas uma hora eu estou trabalhando do lado de cá e agora eu preciso trabalhar do lado de lá. Às vezes essa distância ela é tão grande que não vale a pena. Então eu construo uma outra estrada aqui para ficar mais rápido. Tá? Então aí a gente vai... por isso que a gente tem que fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo. Porque eu quero saber o que daqui a 5 anos como que eu vou estar. Daqui a 10 anos. E aí eu vou adequando isso tudo com o meu desenvolvimento. Tá bom? Tá bom. Próxima pergunta. Ninguém tem outra pergunta, Brasil? Olha, vocês estão deixando o seu professor... Eu não sei se eu estou feliz ou se eu estou triste com essas não perguntas. Às vezes eu fico meio desesperado porque elas não aparecem. E aí, João, nada? Mas... Oi, Nádia. Já que ele não falou, pode falar Foi você muito, mesmo. não, eu falei que foi muito esclarecedor. Não ficou muitas dúvidas. Olha que eu tenho dúvidas, hein? Vai, João. Eu não tenho mais dúvida não, mas foi bacana, eu acho, que todo mundo, assim, pôde ouvir as dúvidas das outras pessoas, e poder imaginar também, né, as outras situações que a gente pensaram. Então vamos a uma pergunta que me foi feita e eu ainda não respondi e eu pensei em nem respondê-la, mas já que a gente ainda tem um tempinho, eu vou fazer isso agora. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é como e por que eu vou ter aquela minha via. E isso até se encaixa no que você acabou de falar, Nádia. Eu apontei porque é onde você está aqui na minha tela. A grande questão que a gente tem é o seguinte: quem vai passar pela minha via? Eu estou tentando lembrar. A Juliette é de Jerônimo Monteiro, a Alice é de Castelo. Nádia, eu não sei de onde você é, de Cachoeiro mesmo? De Cachoeiro. Não. Então, eu quero pensar na Alice que está lá em Castelo. A forma de eu me locomover daqui para Castelo é diferente de eu ir daqui para a casa do Maurício, que eu acho que o Maurício está morando aqui no BNH, não é, Maurício? Isso. Pronto. Fica bem mais fácil a forma que eu vou daqui para o BNH, ou daqui para Castelo, ou para Jerônimo. Ou seja, a tendência é que veículos menores trafeguem daqui para o BNH, mas os veículos maiores trafeguem para Castelo ou para Jerônimo Monteiro. Por quê? Porque eu tenho trânsito maior de pessoas. Eu preciso que as pessoas se locomovam. Então eu preciso ter estradas melhores quando eu coloco mais pessoas e mais velocidade, principalmente.
Porque, por exemplo, agora até 2 barras mais ou menos, né, Coutinho, tá duplicado a rodovia aqui depois que você sai do trevo de Cachoeiro. Porque ali as pessoas precisam andar mais rápido. Numa mineração também é assim. Numa estrada que eu tenho mais movimentações de equipamentos pesados, eu preciso de estradas melhores, de estradas mais bem construídas, com um sistema de drenagem mais eficiente. Então, quando a gente trata do que você falou, Nádia, de estradas serem semi-permanentes ou elas serem realmente temporárias, nas semi-permanentes eu preciso que elas sejam muito mais bem construídas, que elas aguentem mais a carga que vai passar por elas. Nas estradas que elas são temporárias, a gente faz ela de forma mais rápida, mais simples. Por isso que eu tenho que ver muito bem onde que eu vou alocar minhas estradas, o meu desenvolvimento. Imagina comigo aqui, minério de ferro, um caminhãozinho de 450 toneladas e eu faço a estrada de qualquer jeito. Né? Eu vou fazer uma estrada que não tem nenhuma estrutura. O que vai acontecer com ela em pouco tempo? Alguém me responde aí. Ela vai se degradando, né? Ela vai... Eu queria entender o que o Maurício falou. Falei, o Chablau, já era. Chablau. Pronto, é isso aí. Agora, se nessa minha estrada, que ela é semi-permanente, eu faço toda uma construção bem feita, não vai ter Chablau. Por mais que eu não saiba o que isso significa, mas o Chablau deve ser alguma coisa ruim, né? Então a gente tem que entender essa necessidade. Então, como eu vou fazer, Nádia, eu também preciso entender quem vai passar por ela, tá? Então, se eu estou tirando o minério do fundo da minha mina até em cima, numa lava em cava, eu preciso ter uma estrada muito melhor, certo? Esse meu espiral, ele tem que ser muito mais suave. Imagina eu estar subindo 400 toneladas numa rampa muito inclinada. Imagina eu ter que estar fazendo curva numa rampa muito inclinada. Tá? Então isso tudo é um diferencial também pra gente. Beleza? Fala, pode falar. Em caso de minas muito grandes, que o tráfego assim, bem planejado, que o tráfego de caminhão não pode parar, não pode ter nada que atrapalhe. Existem vias de acesso só para carro pequeno? Não, geralmente não. Geralmente todo mundo concorre à mesma via de acesso. A grande questão é que a gente tem que criar redes de fluxo. E o que é rede de fluxo? O meu equipamento, eu vou falar isso... Tá chegando, eu acho que... Eu não sei se é o próximo assunto que eu vou falar sobre isso, ou se é depois de drenagem e bombeamento. Não, agora o próximo é desenvolvimento. Eu tô meio perdido no que eu vou fazer da vida. Mas tá um pouquinho mais pra frente que a gente vai falar sobre dimensionamento de equipamentos. No meu dimensionamento de equipamentos eu tenho que fazer valer o tempo de ciclo de cada equipamento. Então eu sei o momento em que cada um deve estar passando em cada posição. E isso me faz saber que se eu tenho um certo fluxo de equipamentos, os pequenos eles podem passar ali no meio sem problema nenhum. Tá? Isso é você controlar a sua frota. Você saber onde cada um deles está passando para que você possa também ter equipamentos pequenos trafegando ali no meio. Que isso acontece com extrema tranquilidade, principalmente em minas grandes, tá? Que eles são muito mais controlados do que as minas pequenas. Certo? Foi claro? Eu gerei mais dúvida na cabeça de vocês? Não, foi claro. Foi claro. Foi top. Foi top? Então, mais o que vocês têm pra mim hoje? Nada. 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 E aí, Maurício? Rapaz, eu também agora. Nada? Então tá bom. E aí, professor, só Oi. um comentário. Todas as disciplinas elas agora, mas todas elas vão envolver um pouco de desenvolvimento, né? Calma aí, rapidinho. Volta a sua pergunta pro começo que cortou. Dá um trabalho. Tá dando pra escutar direitinho? Tá. Todas as disciplinas mais específicas que a gente vai estudar, no caso os meninos aí já viram alguma grande parte, mas todas elas vão envolver um pouco de desenvolvimento, né?
trabalhando com isso, né? Na verdade, Ângelo, tudo envolve desenvolvimento. Na verdade, tudo é desenvolvimento. Porque se a gente pensar direitinho, Nádia e não, a Juliette está aqui ainda tá. O Maurício e a Juliette eles já estão na fase final. Ou seja, eles se desenvolveram até agora. Se a gente pensar neles como uma mineração, o curso deles sendo a mineração, eles já estão em fase final de lavra, né? Ou seja, eles já se desenvolveram, eles já apanharam um bocado, tiveram que mudar as formas com que eles faziam as coisas para chegar onde eles estão agora. Então esses aí já estão na berola já para exaurir o minério chamado curso de Engenharia de Minas do IPES, né? A Alice e a Nádia já estão já na parte de planejamento a médio prazo, que já está chegando no fim do longo prazo, está chegando no final. O que isso significa? Né? Por que eu estou usando essa analogia maluca como eu sempre gosto de fazer? Para a gente entender que tudo é desenvolver. Você vai ter lavra a céu aberto, lavra subterrânea, planejamento, avaliação de depósito. Se você não associar todas as disciplinas ao seu desenvolvimento, você vai ter problema. E eu vou fazer uma outra analogia que você certamente ainda não pensou. Qual foi o último acidente de barragem que teve famoso? Foi Brumadinho, não foi? Brumadinho. Vocês lembram do vídeo da barragem de Brumadinho rompendo? Sim. Quando ela rompeu, o rejeito foi pra onde? Pra cima de quê? Vocês lembram disso? Foi primeiro por cima da usina. Tinha alojamento e tinha usina. Isso significa que o desenvolvimento foi ruim, porque eles colocaram estrutura de apoio exatamente para onde ela não poderia ir. Observe que a alocação da usina de britagem, da usina de beneficiamento, foi desenvolvida num lugar errado. A pergunta da Juliette era sobre uma construção de estradas, ou, por exemplo, o que eu falei na aula, sobre uma pilha de estéreo. E isso aconteceu, né? Realmente foi um acidente de grandes proporções. Eu acho que eu falei isso na aula também, não falei? Na aula gravada? Eu acho que eu falei. Se eu não falei, estou falando agora. Mas só para a gente entender que o desenvolvimento, ele está em tudo, o Ângelo. Então a gente não pode focar o desenvolvimento a um ponto específico, tá? Tudo vai envolver. Qualquer tipo de lavra vai ter desenvolvimento. O seu beneficiamento tem desenvolvimento. Você está fazendo o beneficiamento 1 agora, não é isso? É isso, Batata? Beneficiamento 1? Me explica o beneficiamento, por favor. As etapas de beneficiamento que você já viu até agora. Combinação, classificação, dei fraude, porra. Desculpa aí. A gente tá vendo uma parte de... Fala, que tá na minha cabeça até agora, não participei de todas as aulas, infelizmente. Na parte de diminuição, né? você tá vendo a amostragem, mano, pra falar a verdade. A amostragem agora vem a parte mais atual, né? A gente viu a comunicação, os equipamentos que tangem a comunicação, moinho. Então vamos parar aí. Os circuitos de... Tá, vamos pensar no seguinte então. Eu tenho a minha lavra, eu tenho meu beneficiamento, tá? Geralmente o meu beneficiamento ele começa com a britagem, tá? Que é a primeira fragmentação que eu tenho no meu material. Se esse meu desenvolvimento ele for ruim o suficiente para que meu equipamento ele demore muito tempo para chegar aqui, esse meu beneficiamento ele tem que ser bom o suficiente para tratar o meu minério do menor custo possível. Ou seja, o desenvolvimento feito aqui na minha britagem ela tem que ser muito bom. Tem que ser no menor percurso possível. Certo, Nádia? Que você está olhando com a cara meio de desconfiada para mim, porque eu entrei num assunto que não tinha nada a ver, né? Nada a ver, mas eu vou fazer isso mesmo. Vamos para eu relembrar. O que isso significa? Que eu vou sair da minha britagem
E a minha moagem eu não posso ter um grande percurso, porque senão eu vou gastar mais dinheiro. Depois da minha moagem, eu vou passar lá pelas minhas grelhas, eu vou passar por peneira vibratória, né, correias transportadoras, que tem que estar todo mundo bem justinho para não ter problema. Se for o material que vai passar por flotação, eu tenho que usar célula de flotação que deve também estar bem próximo. E depois meu filtro prensa. Todo mundo tem que ser desenvolvido de forma com que eu não perca muito tempo, não perca muito dinheiro. Ou seja, quando a gente pensa que desenvolvimento é só construção de via, eu já falei para vocês que isso está errado. O desenvolvimento de uma mina envolve tudo. Tudo que a gente vai fazer é desenvolvimento de mina. Tá bom? Então é aí que a gente tem que tomar bastante cuidado do que a gente está fazendo. É importante também ter já que todas essas áreas têm que conversar, né? Sim. É muito importante você ter uma relação boa com todos os responsáveis, né? Na verdade, eu acho que além de ter uma boa relação, Ângelo, você tem que saber o que acontece em todos os níveis. Porque, por exemplo, eu vou apelar agora, tá? Maurício, me explica a flotação aí, por favor. Olha as aulas que eu faltei. Flotação, caraca. Nossa, isso é complicado demais, cara. Agora estou utilizando. Tá. Mas flotação é difícil não. Flotação é simples. É o fato de você usar a gravidade e a força de uma ligação entre o mineral e uma bolha para fazê-lo subir. Ele vai flotar. Se eu falar que é boiar, o pessoal do beneficiamento vai querer me matar. Mas é quase isso. Ele vai se juntar e vai subir. Tá? Isso pode ser para o meu mineral ou para o meu rejeito. Eu posso fazer a flotação direta ou a flotação inversa. A grande questão é que se você não sabe o que é a flotação, você da Lavra não sabe o que é a flotação, você vai mandar um minério de qualquer jeito pro cara. E lá ele vai ter que se matar. Agora, se você manda tudo certinho, se o seu desenvolvimento é bom o suficiente para, nesse processo da Lavra, você já conseguir trazer minério, por exemplo, para uma blendagem, você está ajudando o desenvolvimento dele. Tá? Só que se a Lavra manda material ruim, no final das contas a empresa não produz. E aí vocês não batem a meta. Então todo mundo tem que estar ajustado. Essa é a grande questão. Nádia, quais são as disciplinas que você está fazendo hoje? Eu estou fazendo CMPL, mineração meio ambiente, condicionamento, desenvolvimento, direito e ética. Direito e ética, nada a ver com o que a gente está falando até agora, certo? Nada a ver. Nada a ver. Vamos entrar em direito e ética para falar de desenvolvimento? Vamos lá? Direito e ética, eu vou entrar no artigo 5º da nossa Constituição, que são os direitos fundamentais. Tá? O artigo 5º da nossa Constituição, ele diz exatamente o que a gente pode ou não pode fazer. Né? Eu sou servidor público. Eu só posso fazer o que a lei me permite. Vocês, como cidadãos civis, vocês podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Tá? Então, se a lei não proíbe, você pode fazer. O Ângelo gostou dessa ideia aí. Lembrando que a lei... Muita diferença. A lei nunca retroage, a não ser que seja a favor do réu. Então, se você faz alguma coisa hoje que não está na legislação, mas a gente sabe que é errado, ninguém pode te culpar. Certo? Beleza? Por que eu fiz essa doideirada agora? Né? Porque é um direito fundamental você ter ampla defesa e contraditório. Tá? O que é isso? Eu xinguei o Batata e o Batata me colocou... Xinguei, resolvi te xingar agora, eu quis. E ele foi e me colocou na justiça. Eu tenho o direito de me defender. E aí a minha defesa vai mostrar lá que eu xinguei o Batata porque ele me xingou, então eu estava me defendendo. Calma. O que isso tem a ver com desenvolvimento? Lei 12.651 de 2012, novo Código Florestal. Tá? Quando a gente fala em desenvolvimento, eu posso ter desenvolvido, por exemplo, a minha lavra próxima de um córrego. E córrego é a área de APP, a área de preservação permanente. Tá? Só que a lei é de 2012. Lembrem, lei de 2012. Então, se eu comecei o meu desenvolvimento em 2006, eu não posso ser penalizado por algo de 2012. Tá?
certo? Travou aqui. Não sei se foi pra todo mundo. Em que parte? Travou aqui também, Lei de 2012. Tá. Se a lei é de 2012, eu não posso ser penalizado por alguma coisa de 2006. Se eu não posso ser penalizado por algo de 2006, isso quer dizer que o que eu fiz lá estava errado, lá estava certo, hoje está errado, mas eu não posso ser penalizado. Então o meu desenvolvimento, nesse caso específico, se eu mexo a partir de hoje, eu estou errado. Viram como eu misturei algumas coisas? Só que eu tenho uma outra questão sobre direito e ética. Que essa mesma norma, essa mesma lei, a 12.651 de 2012, ela fala, eu acho que no artigo 3º e artigo 8º, que quando se trata de mineração, a gente tem interesse social e utilidade pública. Ou seja, é um direito fundamental meu me fazer a ampla defesa e contraditória. Eu acabei de fazer essa ampla defesa e contraditória e eu desenvolvi as minhas justificativas. O Maurício ficou com sono quando eu envolvi direito e ética aqui no meio. Impressionante. Vocês entenderam como que isso tudo... Vocês entenderam como isso tudo pode estar relacionado? Uhum. Eu acho que eu viajei legal agora, né? Um pouco só. Mas viram que todo mundo pode estar pode estar ligado? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você acha que eu só gosto do beneficiamento, então eu só vou estudar beneficiamento. Eu só gosto da lavra, então eu só vou estudar lavra. O tal do direito é o que está envolvendo a vida de todo mundo hoje, vocês nem sabem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Certo, meu povo querido do meu coração? Só para vocês saberem, eu quero que vocês deem um ok. Essa aula vai para o YouTube, tá? No YouTube não se marca. Curte, compartilha. Direito de imagem. Direito de imagem tem uma pessoa. Não, mentira. Minhas aulas tem. Vocês são 16. Tem aula minha que tem 13 pessoas que assistiram. Faltam 3 ainda. Pelo amor de Deus. Se for direito de imagem, vocês têm que me pagar, porque não tá saindo nada lá. Né? Não, mas eu só coloco no YouTube para do YouTube poder subir no Moodle, aí fica mais fácil. Esse direito de imagem não pode ser um ponto inverso na matéria. Isso tá gravado, isso é extorsão. Não pode cobrar dinheiro. Essa prova oral. Tem que pensar o ponto de participação. Não tem 3 formas de avaliação. Falando em prova, eu gravei hoje o último material de aula, que é para a próxima quinzena, e depois é prova, tá, gente? Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas Deixa eu só sou parar. moderador? Deixa só de parar de gravar aqui então.